Boa tarde, Boa Vivian. tarde aí, ainda quase bom dia no Brasil, Mas né? você mora aqui? Não, eu não estou no Brasil, eu estou em Marbella, eu moro em Ah, Marbella. você tem uma B, achei que você estava no Brasil, porque você falou 12 horas horário do Brasil. Ah, é porque como uma grande parte do meu público está no Brasil, eu trabalho muito focada nos horários do Brasil. Eu Ou também, seja, eu acabo trabalhando em dobro, porque eu trabalho de manhã por causa da Europa, trabalho de tarde, de noite por causa do Brasil, eu nunca paro de trabalhar. Então, verdade. eu acaba trabalhando. Você está na Alemanha? No momento eu estou passando um fim de semana na Áustria, mas digamos na Alemanha, assim. A Eu não estou em Alemanha é tua Marbella. base. A Alemanha é tua base. Sim, minha casa principal é a Alemanha, aqui eu estou só de passar a viagem, Ah, realmente. certo. Bom, tá muito frio aí? Aqui na Áustria, até que não. Aqui é uma área de esqui no sul do Tirol, né? Ah, então tem que estar É, frio, né? tá frio, mas não tá muito, não. Eu tô com essa blusa aqui sentindo calor do lado Porque de aqui no fora. sul da Europa está uma temporada, gente, Tô- de tanta chuva. Não Muita é chuva chuva, eu igual tive São aí. Paulo. Não é Eu igual saí São daí a Paulo, semana mas passada. não é chuva igual São Paulo, mas está uma temporada de muita chuva. Bom, é o seguinte, falei aqui para minhas seguidoras que como eu estou recém-operada, eu nem podia estar aqui sentada, mas eu não resisto, né? Eu sou incorrigível. Então, por que eu te convidei essa live? Porque outro dia, gente, eu estava passeando aí pela internet, como a gente entra um monte de coisa no feed da gente, aí eu vi um post da Vivian e me chamou a atenção que ela estava falando do caso de uma brasileira, eu nem me lembro exatamente os detalhes do caso. Bom, era um caso qualquer de uma brasileira e me chamou a atenção. Por quê? Porque aí, depois, quando você clica uma vez no post, ele começa a aparecer sempre para você. E aí eu começaram a fazer alguns posts dela sempre falando, aí outro dia ela me mandou de uma brasileira que estava desaparecida, eu acho que em Munique. Aí depois teve um caso de uma brasileira, acho que nos Estados Unidos também. Enfim. E aí eu vi que ela segue muito. Quanto tempo você está na Europa, Vivian? Ah, tem 31 anos que eu moro na Alemanha. Entendeu? Uma vida na Europa. E eu vi que ela tem muito contato com as histórias das mulheres que vêm para cá. Assim como eu estou na Europa há 15 anos, então, assim, eu tenho muito contato, por exemplo, com as mulheres em Portugal, que vêm para cá, casam com os portugueses, depois não conseguem tirar os filhos. Hoje mesmo uma me procurou de onde? Acho que, acho que foi da Áustria. Acho que foi da Áustria, que o cara, olha só a história. Ela vítima de violência doméstica, ele foi preso e ela não consegue, ia tirar a guarda da criança, Da mãe? da mãe. Nossa. Então eu falei assim, gente, é tanta história, mulherada, que vocês não sabem. Porque quando as mulheres pensam assim, ah, eu vou casar com um gringo, porque os brasileiros não estão lá essas coisas que a gente já sabe, não precisamos aqui, né, contar, né, reinventar a roda. Não estão lá essas coisas. Aí todo mundo diz, ah, mas o gringo. Opa, pera, não é bem assim. Há gringos e gringos, tem coisas e mais coisas, tem cuidados e mais cuidados, porque muitas também vêm para cá na ilusão e quebram a cara, acabam caindo em cada esquema roubado. Né? Olha, Vivian, você nesse tempo todo que você está aqui, você é da onde no Brasil? Eu sou mineira. Mineira, tá. Você já veio para casar ou você veio para Não, morar? eu, Conta um eu, pouco eu, da sua eu história. morava, eu morava em Belo Horizonte. Era do interior de Minas Gerais e fui para Belo Horizonte para fazer curso de cabeleireira. Aí eu comecei a trabalhar de ajudante, fiz os meus cursos e fui concursada para trabalhar no Nil Raffiné, um cabeleireiro, um salão de beleza muito renomado que tinha na época em Belo Horizonte. Aí eu tive uma oportunidade de seguir um cabeleireiro que tinha uma rede de salões de beleza na Itália e tinha na Alemanha. A promessa foi que eu viesse para Itália. Acabei caindo na Alemanha. Aí fui para a Alemanha, fiquei lá um tempo. Eles falaram que eu iria para a Itália. Até documento isso muito bem no meu livro, né? Que eu acabei de escrever o meu livro aqui agora, né? Entre Amores e Cultura, a incrível jornada de uma brasileira na Europa, que tem absolutamente tudo documentado. Uma autobiografia Ah, de você conta 460 páginas. aí você conta tudo que te aconteceu nesses Tudo. 30 e lá. Isso, bem transparente, porque acho que é a forma melhor de ajudar as pessoas. Não dando exemplo, assim, inspirando em coisas que se fazem, coisas que não se faz. Coisas que eu fiz que deu muito certo e erros que eu cometi, que eu vejo milhões de mulheres cometer e que não é necessário nos dias de hoje. Então, eu cheguei ali no início, eu conheci o meu primeiro marido, a princípio eu não me relacionei com ele, e depois de um tempo, você sabe, vem a carência, me relacionei. Foi o meu primeiro relacionamento e foi um casamento extremamente tóxico. Qual que é Então, você a deu um sua nacionalidade? Alemão?
Sim, sempre alemão. Nunca me relacionei com Ah, outra etnia de tá. Você homens, sempre sempre ficou na alemão. Alemanha. Você sempre ficou. Sempre alemão. Não, nunca me interessei por estrangeiro. E você falou aí a life, né? Casamento com gringo, pesadelo ou sonho. Então eu tenho aqui, eu sou mesmo a primeira mulher para dar esse exemplo, porque o meu primeiro casamento foi meio que um pesadelo, mas o segundo casamento, que já estamos aí casados com 16 anos, é um sonho. Digamos que é um homem de valor, um homem de verdade. Então, essa questão que você pontua é muito importante, né? Essa ilusão dessas mulheres brasileiras que acha que um gringo vai resolver a vida dela. Então, isso é tudo muito relativo. Existe sonhos de casamento, mas existem muitos pesadelos. A gente não pode generalizar e colocar tudo numa panelinha, né? Então, mas aí que tá. Normalmente as pessoas generalizam, né? Elas não entendem o seguinte, que os seres humanos são seres humanos, que aqui existem outros problemas. Se no Brasil, normalmente, o problema, digamos, mais comum é o chifre, né? Tira o chifre para o aplique, porque a mulher lá é uma mulher que é mais sedutora e tal. Aqui os problemas podem não ser necessariamente mais importante a traição, mas são outros, de outros tipos. Por exemplo, eu na Alemanha não conheço nada. Mas de Portugal eu posso dizer o seguinte, que é a cultura machista, que a mulher depois não consegue ficar com o filho. Em Portugal tem juiz que dá a sentença, a mulher é vítima de violência, ele manda a mulher e o filho sair de casa, e a casa fica com o marido. Como é que é isso na Alemanha, essa questão da convivência? Qual é o caso mais comum, Vivian? É violência doméstica, é traição, é toxicidade? O que é? Na Alemanha, como qualquer lugar no mundo, tem de tudo, Claro. tá? Mas, claro, pelo país ser um pouco menor, não se documenta muito. Existem N histórias dramáticas, vamos falar aí de brasileiras, né? Porque nós somos brasileiros, o meu público também é 99% brasileiro, mas com outras mulheres também que sofrem esses tipos de coisa. Porém, eu tenho que falar que a lei na Alemanha ela funciona muito bem. Se um homem vai agredir uma mulher em casa, a esposa dele, e tem filhos, não existe isso de tomarem os filhos da mulher, a menos que o homem tenha plantado uma contra a mulher. Porque você sabe que muitas pessoas são temperamentais. Se a mulher é traída, por exemplo, um exemplo que eu estou dando, não estou dizendo que isso acontece sempre, é traída, dá aquela crise, aquele ataque, aquele histerismo, avança no homem, vai bater, vai fazer aquela coisa, ela corre sim o risco de se alegar que ela é uma pessoa louca. É o que eu ouço ultimamente. Eu nunca vivi essa experiência, tá? Eu nunca tive uma mentorada que tivesse essa experiência, mas já me contaram aqui no Instagram que a mulher brigou com o homem, surtou, não é que surtou psicologicamente, mas com temperamento, e ele alegou que a mulher é louca, ela foi internada. Eu não sei se isso é tão simples assim, você simplesmente. Internada, internada? Muitas mulheres têm documentado isso, não só na Alemanha, em Portugal, em todos os lugares. Mas eu não sei, será que isso é tão Ah, em simples Portugal eu assim? nunca ouvi falar disso, gente. Ah, eu ouvi várias coisas aqui nos comentários, nos vídeos. Então, assim, eu me pergunto, será que é tão fácil assim? Porque você tem uma briga com seu marido, ele te traiu, ou você traiu, não sei, e você dá um ataque e grita e faz, acontece, o homem fala que você é louco e você já vai ser É. internada? E aí, né? E já perde a guarda das crianças? Aqui na Alemanha, para você perder a guarda da criança, tem que acontecer muita coisa, tá? A única coisa que ocorre é quando as crianças, a partir de 12 anos, elas têm o direito de escolha. Aí elas podem dizer, eu quero ficar com meu pai, eu quero ficar com a minha mãe. É diferente de tomar a guarda da criança. Acho que travou um pouco aqui para você. Né? É. Voltou. Então, então, assim, aqui não é tão simples assim, tá? Tá. A história mais dramática que eu conheci de uma brasileira que perdeu a guarda das crianças, que eu vou te contar, que foi uma sujeira que o homem fez. É uma advogada, uma pessoa muito decente, querida. Os meus filhos frequentavam a mesma escola que os filhos dela, e eles ficavam no Brasil, Alemanha, Brasil, Alemanha. Inclusive, a mãe dela até é alemã. Aí, o marido dela sabia que ela queria morar com eles no Brasil. Aí eles foram para o Brasil, ficaram lá um tempo, e ele concordou, falou que está tudo bem. Foi com ela e as crianças para a Alemanha, foi no juizado de menor, alegou que a mulher estava querendo ir embora para o Brasil e levar as crianças sem autorização dele, meio que um rapto. Ela perdeu a guarda das crianças, porque assim, a lei do Brasil não tem influência nenhuma na lei da Alemanha. Esse é o pior caso que eu ouvi, porque isso aí foi o cara deu um golpe na mulher e não é verdade. Ela perdeu literalmente a guarda e ficava indo e voltando. Ela recorreu na época até com a Dilma e com tudo que você imaginar e não conseguiu. Então, assim,
Para a mãe perder a guarda, na Alemanha tem que acontecer muita coisa, principalmente se o homem é provado que o homem cometeu um crime de agredir a mulher fisicamente. Eu nunca ouvi falar disso. Na Alemanha, não. Em outros países eu não sei. Suécia, por exemplo, é um país que jamais isso vai acontecer, porque a Suécia, quem tem voz é a mulher. Olha, agora me diz uma coisa: qual é a reputação das mulheres na Alemanha? Das brasileiras, não é? Lógico, em geral. Porque o que acontece? Em Portugal, a gente sabe, tem mesmo um preconceito muito grande contra a mulher brasileira, porque já vem de muito tempo que as portuguesas acham que as brasileiras vêm lá para roubar marido, É, tem aquela um restrição, drama. aquela coisa. Não é É, mole, não. Aqui na Espanha, eu não sinto isso, também tá? não. Aqui ainda mais, até porque Marbella é um lugar muito internacional, É. e então não dá para sentir muito isso, sabe, Eu nunca gente? Pode senti até ser também. que em Barcelona, Madrid seja diferente, mas na Espanha eu não sinto muito isso. Como é que é isso aí na Alemanha? Olha, na Alemanha, 31 anos de Alemanha, eu vou te dizer que os alemães não são pessoas preconceituosas, eles têm até muito cuidado com isso. Então, eu não sinto isso também, mas eu tenho que pontuar uma coisa. O ambiente que eu frequento são pessoas educadas, pessoas mais cultas, pessoas que respeitam. Eles podem pensar, jamais se manifestariam. O que eu sinto na Alemanha é que realmente muitas mulheres europeias e alemãs ficam com certo ranço ou asco de ver uma mulher estrangeira, não necessariamente brasileira, com um homem de posição, entendeu? Com um homem bem-sucedido. Não estou falando necessariamente de riqueza, Peraí, porque eu vivo isso na pele. peraí, você está falando de mulher estrangeira, então não precisa ser brasileira, é qualquer uma. Não, em geral. Porque eu, quando eu cheguei na Alemanha, eu jamais vou esquecer uma coisa que uma alemã, que por sinal tinha um namorado italiano, falou. Vocês estrangeiros chegam aqui para tomar a salsicha da gente, mas ela tinha um namorado italiano. Eu nunca esqueci disso, realmente. Então existe essa coisa. Mas não é pelo homem bonito, não, pelo homem de posição. Por que eu estou te falando isso? Porque é complicado para mim fazer uma generalização, porque depende do ambiente que você frequenta, depende de como você se posiciona no país, depende de que você faz da sua vida, se você se integra no país. Se você é uma pessoa que vive no país 20 anos, não fala o idioma, não aprendeu a profissão, não tem uma certa independência e fica só embaladinha, é complicado de você ser aceito por certas pessoas, para aquelas pessoas dali daquele seu meio. No meio ambiente que eu frequento, eu não tenho esse problema, mas eu tenho uma jornada atrás de mim. Eu não cheguei na Alemanha para namorar e para curtir, e para balada, não. Eu fiz a minha jornada, eu estudei, eu trabalhei, eu aprendi várias profissões, então as pessoas não têm que Qual é falar. Mas o mesmo tipo assim de mulher falam. que quebra a cara na Europa? A Aí mulher que entra no quebra a seu lado. cara na Europa, brasileira, é a mulher que acha que o brasileiro é o pior homem do mundo, que não dá certo com o brasileiro, ela não raciocina, porque no Brasil não funciona, ela não é sincera na busca dela de um relacionamento intercultural, na verdadeira intenção dela, ela determina e decide a entrar no relacionamento intercultural, mas não dá nem o primeiro passo, que é aprender um idioma básico, que é o inglês, que todo mundo hoje pode aprender Mas como é que gratuitamente. sai do Brasil sem falar inglês, meu Deus? Pois é, há 30 anos atrás eu saí. Eu tinha esse estágio que me foi prometido, não, é um salão de brasileiros, eles comunicarão com você em português, tá tudo bem. Tá nada bem, eu documento isso no meu livro. Chegou lá, era só alemães os clientes, entendeu? Tinha um brasileiro que lá me jogaram na água fria, mas graças a Deus eu aprendi rápido, mas foi muito sofrido Até para mim. porque Agora, o alemão é muito melhor, muito mais fácil aprender o inglês do que aprender o e alemão. se você aprende o inglês, é muito mais fácil, porque, assim, 90% da população fala o inglês. Então, o primeiro erro que ela comete. Primeiro, qual a intenção? Isso eu documento muito, eu questiono muito no meu livro. Por quê? Qual que é a sua intenção? Qual foi o gatilho que despertou em você a vontade de sair do Brasil e se relacionar com um homem estrangeiro? Para mim, a coisa mais importante que eu pergunto às pessoas, que eu assessoro, que eu dou mentoria e que eu já dei match até hoje. Porque se a mulher, não, eu estou numa vida que é uma miséria e que aqui não é nada que funciona, e que o brasileiro, para mim, não é um motivo justo. Entende? Porque se O você que está motiva é correndo do seu. ilusão. O que motiva é É, ilusão. As pessoas acham que mudou de país, cruzou a fronteira e entrou no paraíso. Amor, você está tão longe da realidade. Porque aqui são outros desafios. Outros e se desafios. você é uma pessoa cheia de problemas internos,
na mente, traumas, que, né, quem não teve aí os seus traumas de infância, o que ocorre? Você muda de lugar, mas você leva os seus problemas É internos claro, juntos. a bagagem é interna, né? E aí você encontra um cara que você não tem como se comunicar com ele por causa do idioma, que também abraçou com você mesmo assim, ele com a bagagem dele, porque todos nós temos as nossas bagagens, você com a sua bagagem, a diferença de culturas, e o que que você acha que vai dar? Merda. É, entende? Dá isso, então eu acho que quebram a cara. Primeiro, por não serem sinceras, qual a verdadeira intenção de se relacionar com o estrangeiro. Eu entendo e super apoio quando a mulher quer um homem provedor, porque eu, na minha opinião, quando, pelo menos o tempo que eu vivi no Brasil, eu conheço o homem brasileiro da minha época, pai de família, um homem provedor da família. Na minha época era mulher, a minha mãe era do lar, não trabalhava, aquela coisa toda, tinha empregada, tudo isso. Hoje as coisas mudaram, as mulheres estão independentes, mas mesmo assim as mulheres querem um homem que tem algo para Sabe oferecer o para que, elas. que eu acho, Vivian? Eu, Márcia, acho. Não achei durante um tempo e agora eu voltei a achar. Com força total, eu acho o seguinte, ó. Se eu ganhar 10 milhões e o cara ganhar 5, a casa quem tem que manter é ele. Eu posso comprar os meus luxos para mim. Ah, então eu quero comprar a bolsa tal. Eu compro para mim se eu quiser. Mas quem tem que manter a casa é ele. Sabe por quê? Porque todo esse sistema é muito ingrato com a mulher. E mais. Perde-se a admiração pelo homem pelo qual a gente paga as contas. É isso que eu acho. E quando você perdeu a admiração, perdeu tudo. Justamente. Então você está bem na minha vibe. Por quê? Eu super concordo que a mulher seja independente, aprenda o idioma, aprenda uma profissão e se intere do país e cria um mundo fora do relacionamento. Porém, eu super discordo que uma mulher deixe o que ela quer deixar, que seja o país dela, o trabalho dela, simplório que seja. Eu conheço mulher que deixou patrimônios do Brasil e veio para a Alemanha e quebrou a cara com um pobre liso raspado. Eu não concordo com isso. Então, assim, se o homem não tem capacidade de manter a mulher pelo menos os 2 anos que ela vai precisar para aprender o idioma, para se integrar no país, para mim não vale a pena. Me desculpe, Então, pode mas vem falar que eu sou cá, essa interesseira. mulher aí que você falou, por exemplo, né? Largou que tinha dinheiro no Brasil, veio, guardou, juntou as economias, largou toda a estabilidade que tinha lá. Ela veio aqui, ela quebrou a cara. Por que, que ela veio atrás do homem que não tem nada? Por quê? Ilusão, carência, a beleza do cara. O que, que ela queria? Olha, esse caso foi bastante dramático, porque uma mulher, nossa, uma graça, ela não fez nada de errado. Ela trabalhava no banco, tinha uma posição alterna, morava num paraíso no Brasil, não posso falar o nome, porque ela continua sendo minha cliente. Se conheceram no Tinder, se relacionaram, ela visitou ele na Alemanha, e depois voltou, e visitou Mas de ela novo, já sempre. sabia que ele não tinha nada. Bom, eu acho que na região que ela morava e como ela morava, por ela ter uma posição alta no banco, ela chegou no apartamentinho dele e viu que ele era um cara, mas ela simplesmente se apaixonou por ele e ele era gentil, delicado, estava tudo bem. Ela sempre pagava passagem. Eu acho que foi o erro que ela cometeu. Para vir visitar ele, estava tudo bem, durante 2 anos. E me comunicou antes de se casar. Depois de 2 anos, ela se casou e foi no Brasil, tinha duas meninas, acho que uma de 6 e uma de 9, e voltou já casada do Brasil, e ele já não buscou ela no aeroporto. E ela ficou ali com frio, porque ele sempre levava a manta. Ela sabia o endereço, ela é muito inteligente, encontrou o lugar, os vizinhos deixaram ela entrar no prédio. Aí começou o drama dessa mulher. Isso é uma história extremamente dramática. Por quê? Porque eu disse que ela não fez nada de errado. O único erro que eu disse para ela que ela cometeu, você visitou ele várias vezes, ele sempre você pagou a sua passagem. Né? E como você vai esperar que esse homem seja depois responsável e provedor? Ok, mas isso aí é o de menos. O que aconteceu com ela? O que ocorreu? Essa mulher veio, trouxe as filhas, morando naquele apartamento simplório, que eu vi aquilo na videochamada. Querida, de repente o homem desapareceu o fim de semana. Ela não sabia onde ele estava. E aí? Ela começou a mexer no computador dele e viu que ele estava em casa noturna, chegou sujo, fedorento em casa e tinha estourado todo o cartão dele em casa noturna. Aí ela vasculhou a vida dele toda. Esses 2 anos que ela conheceu ele, que ele estava fofinho e bonzinho, ele estava seco porque tinha que ficar seco, porque senão ele não recuperaria a carteira de motorista. Ele tinha vários problemas na justiça por causa de uso de droga e álcool.
acabou com a vida da mulher. Por que que eu disse que ela não fez errado? Ela deu um tempo de 2 anos para conhecer um cara. Só que ela deu um azar tão grande que o cara estava seco e por causa disso. E começou o drama dela. Ela não tinha ninguém, eu não era o meu nicho, o que que eu vou fazer para me ajudar essa mulher? Comecei a me informar, e ele ia de novo e voltava, e ela apaixonada por ele, tentando controlar a Apaixonada, situação. mesmo assim? Sim, ela era apaixonada por ele, né? Assim, o que que é uma paixão? A gente cocria uma coisa que não existe, a gente projeta algo que não É existe uma e é projeção, apaixonante. é. É uma projeção. Aí começou o drama dela, mas o drama chegou, foi longe, né? Que ele começou a levar drogas para casa. Eu falei assim: então você vai fazer agora isso, isso, isso. Você vai na delegacia, você vai denunciar. Eu acho até que ela levou a droga. Ela teve uma sorte grande, que ele já tinha um nome muito sujo. A policial era uma feminina, chegou lá, nossa, acabando com ele. E no final das contas, eu fui me informando. Ela foi procurar ajuda para casa de mulher, levaram ela e as meninas para casa de mulher, perdeu o contato com ele. E ela foi seguindo, né? Eu fui pesquisando, ela começou a trabalhar, procurar, porque aqui na Alemanha é muito fácil você arrumar emprego como enfermeira e cuidadora de idosos. E foi o que ela fez e está fazendo recentemente, né? Eu falei com ela Quer dizer, novamente, ela a gente pegou. de executiva do banco virou cuidadora de idosos na Alemanha, porque Justamente. por causa da ilusão, da dependência afetiva, que é o que eu falo sempre, acorda Alice. Porque aí, nesse caso, gente, tem gente que fala assim, não, mas aí tem as mulheres que vão para fora, elas vão porque elas querem arrumar um cara e se dar bem. Não, essa daí não precisava se dar bem, porque ela já estava bem. Ela foi pelo raio da dependência afetiva, da macho-dependência. Aí se apaixonou. Outro dia entrevistei, outro dia não, faz um tempo, entrevistei uma moça na Holanda, uma moça incrível, inclusive, muito forte, que veio para Portugal também por um relacionamento. E aí depois ela estava aconteceu mais ou menos isso, porque ela ficou, ela em Portugal, ela quebrou a cara, estava com alcoólatra. Aí ela conheceu um holandês, foi para lá com o holandês, estava tudo mais ou menos bem. Aí de repente o cara virou, aí ela viu que o cara era procurado. E aí ela estava falando comigo, gente, de um abrigo. Olha a vida da moça o que virou. Então, assim, essas mulheres, ou seja, por dependência econômica, ou por dependência afetiva. Porque tem um monte de mulher que fala assim, ah, eu vou lá, vou me casar com um gringo, vai dar bem. Bom, eu tenho a maioria das minhas amigas aqui na Europa, obviamente, são casadas com gringo. Gente, gringo não gringo é homem. Gringo não gringo são relacionamentos. Gringo não gringo são interações, não é? Por exemplo, o homem português, eu sei que a coisa mais difícil de lidar é a questão do machismo. Eles são muito, muito machistas, né? Sério. Você tem que ter, sabe, por exemplo, qualquer coisa que você fala ofende o português, que ele fala, pô, hoje não me respeitas. Não me respeitas. Agora, aí, qual é a maior dificuldade no dia a dia do relacionamento entre a cultura do homem alemão com a mulher brasileira? Onde é que o bicho pega? Pega primeiro pelo idioma, que é muito difícil, mesmo você falando inglês, depois de um certo tempo, se você não se inteira do alemão, você vai ficar muito no meio da caminhada, você vai perder muita coisa, você não vai se inteirar muito do dia a dia, da cultura das pessoas. Tem pessoas que falam inglês e se acomodam ali, e é uma cultura totalmente contrária, entendeu? A cultura totalmente contrária, que pode sim se complementar perfeitamente, se houver uma Sim, grande mas tolerância, um dá um grande exemplo. Por respeito. exemplo, o que você sente falta? Do carinho, você sente falta da brincadeira, sente falta da espontaneidade, sente falta do quê? Eu nada, mas as Não, pessoas que eu digo reclamam da você, as muvuca. mulheres, em geral. Sim, elas sentem muita falta porque o brasileiro é um país caloroso, um brasileiro é um povo caloroso. No Brasil, por exemplo, se você mora em bairro normal, em casa, você abre a porta, sai da sua casa, você vê vizinho, você bate papo, você vai ali na esquina comprar uma coisa, você faz uma conversinha com a pessoa, você cumprimenta, você tem aquela questão assim mais calorosa e mais aberta. Alemão não existe isso, não existe. Não existe você ir na casa do alemão simplesmente sem avisar. Tudo tem que ser marcado. Claro, Eles são as pessoas mas nem do espanhol, nem do português, nem de ninguém. Ninguém, mas na Alemanha é extremo isso. Para você fazer uma festa de aniversário na Alemanha e quiser que as pessoas vão na sua festa, você tem que planejar isso com 6 meses. Porque as pessoas têm vida própria. Pode ser que se você convidar espontâneo vai alguém, pode, mas não é uma regra. Então as pessoas sentem falta dessa abertura, esse ato extrovertido e caloroso do brasileiro, entendeu? E os alemães Sim, são mas no mais individualistas e mais relacionamento focados. homem-mulher, homem-mulher, o que sente falta?
Olha, a mulher, sinceramente, muitas brasileiras que eu conheci ao longo da minha jornada, o que elas sentem falta, sinceramente, cá entre nós, muitas reclamam da sexualidade. Porque o alemão gosta, gosta. Mas ele não é aquele homem que dá prioridade para isso. Tem exceções? Tem. Muito rara. Entende? Então, essa questão. Então, eu já vi muita brasileira também se Peraí. Você quer dizer no sentido de frequência? frequência e, às vezes, algumas até qualidade. Mas a questão não é nem tanto a Ai, não qualidade. posso rir que eu tô operada, pelo amor de Deus. Um pouquinho também da qualidade. Porque, assim, eu não tive... Então, olha, porque, gente, eu não posso rir. Mas vamos e venhamos. O brasileiro no rala e rola tá ali no ranking dos imbatíveis, né? É. Entende? Então, assim, e o que ocorre com essas mulheres, que elas começam a ter complexo. Achar que tem algum problema com... Gente, eu vivi isso, tá aqui documentado, eu vivi isso no meu primeiro casamento. Eu me casei com 20 anos com um homem de 27 anos. Eu fiquei 9 meses no primeiro ano do meu casamento sem sexo. Mentira. Te juro, ele tinha 27 anos. Ele era fofinho, carinhoso, me abraçava e tudo Qual era a bem. doença Você dele? não gosta, não era doença. Ele me abraçava, fazia Como carícia. assim? Aí E um a dia, testosterona? Como aí assim? não sei, a testosterona dele, sabe que esse alemão, ele era filhinho de um cara, de um homem muito rico, um empresário rico. E ele era nasceu de uma parte da Alemanha que o povo fala que o povo economiza muito para enriquecer. E ele era um homem que ele chegava em casa todo santo dia, ele contava o dinheiro da carteira, o que ele tinha gastado e não. E ele fazia coleções de carros caros, de relógio caro. O tesão dele era para isso. Aí eu falei para ele, olha, você tem noção que a gente tem 9 meses que não tem sexo? Não, não é verdade. Falei assim, ele fez, péssimo, melhor não ter Não. feito, entendeu? Gente, não é possível. Esse homem tinha problemas. Sim, mas não é o primeiro. Isso aí foi há 31 anos atrás. Eu tive uma menina, uma babá, quando eu tive a minha filha, uma moça de 25 anos se relacionando com um cara de 25 também, tá? Isso tem o quê? Minha filha agora fez 18, tem 18 anos? 18 anos atrás, a minha babá. Menina, uma gracinha. Conheceu um rapazinho perto da nossa casa, se relacionou com ele. Esse cara falava com ela: olha, a partir de 5 horas da tarde, a gente não pode mais ter sexo, porque amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Você tá entendendo? Não. Então, mas é Óbvio que essa a não. verdade. Mas como assim você faz essa pergunta? Você está entendendo? Óbvio que não. Gente, Então, não é todos. da Eu já onde tive saiu? E alemão. o que tem a ver 5 horas da... Por quê? O sexo deles dura quantas horas? 3? Ah, pelo jeito, nada. Ele não era isso tudo, né? Mas ela se casou com ele, já está separada, é claro. Mas não é questão, não é o Ela sexo de que casou se casou com ele. e aí ela fazia uma vez por ano? Ah, não sei, tiveram um filho, né? Uma Funcionou vez, para ter um filho. uma vez do ano funcionou, né? Então, é assim, eles não estão muito focados nisso. No início do relacionamento, quando você não vive com a pessoa, claro, gente, porque a dopamina tá ali no alto, tá tudo maravilhoso. Então, só que o problema, eu sou muito transparente nos meus vídeos. Eu digo com sinceridade, se você quer se casar com um homem alemão e acha que é um homem que vai ser provedor e vai ficar te cansando em cima de você todo dia, desista. Porque pode ser que ele seja um homem, um excelente amante, mas ele jamais vai ser aquele homem que vai ficar ali focado naquilo. Porque eles são muito focados em questão de trabalho, são muito focados no dia a dia, são excelentes maridos quando você atrai uma pessoa do bem, porque tem do bem e tem do mal. Eu acredito nessa questão de lei da atração. Você atrai o que é aquilo que você emana. É a minha crença hoje, depois de uma história de 31 anos. Então, muitas brasileiras se estreparam por causa disso. Aliás, não é só brasileira, não, tá? Eu já vi até russas se ferrar por causa disso. Então, Aí como é que vem. está o negócio? A gente, aqui na Europa, gente, deixa eu dar uma esclarecida para as pessoas que estão no Brasil. As russas são umas belas concorrentes, viu? Porque as russas são lindas, as bichas são lindas, as monas terríveis, e os homens enlouquecem por elas. Então, mesmo quando eu morava em Miami, também as russas dominavam o mercado. Só que as russas, as que eu conheço, as histórias que eu conheço, elas são muito materialistas. Elas querem se dar bem. Só Elas isso. tomam tudo dos Não. homens. Russa não tem sentimento, tem negócio. Exato. Entendeu? Só que elas já estão muito queimadas também, Muito, principalmente em Mabeia. muito. Principalmente em Mabeia, muito queimadas.
Ah, é Então, russo... primavera tem russo, hein? Não, mas estão todas queimadas. Então, Porque, assim, se um cara conhece uma russa em algum lugar em Mabê e convida ela para jantar, no meio do jantar, ah, você pode me emprestar 1.000 euros? É o que um cliente meu falou. Ele, poxa, por causa de um jantar? Não, não vou te emprestar porque eu não te conheço. Então, assim. é, é, Então, elas podem... é isso mesmo. É É, isso mesmo. As russas estão queimadas por causa dessa coisa muito. Elas são agora, elas são muito assim, já descancaradas. Olha, eu saio com você, mas eu estou precisando de tanto. é. E isso é assim no mundo todo. Então, assim, eu não colocaria elas assim tão lá no alto, tá? Porque tem muito homem que não quer se Não, mas relacionar com elas russa também. dão em cima forte, pesado. Dão em cima forte, os homens pegam. Mas, normalmente, não segura o negócio por muito tempo. O homem, para se relacionar com a russa, ele tem que ter muito dinheiro. E se ele tem, ele está se lixando o que ele vai gastar, porque ele sabe que ela vai custar dinheiro para ele. Entendeu? Agora, a Como é que são brasileira. as alemãs, Vivian? Ah, não, Os alemã é outro alemães negócio. gostam das alemãs para relacionamento, né? Eu quero dizer, porque uma vez eu tive um amigo alemão, amigo não, acho que ele era já até um namoradinho. É, acho que eu já namorei com um alemão, gente, finalmente, faz muito tempo. E ele falou assim, e eu falava assim, como estão as mulheres alemãs? Aí ele riu, ele falava assim, elas falam assim, ich liebe dich, sabe? Eu falei, Ich olha, liebe eu dich. te amo, sabe? Assim, batendo continência, gente. Quer dizer, não tem sensualidade, não tem afeto. Isso é verdade ou é Não, é mito? mentira. Isso é mentira. Isso é um mito. Sabe essa coisa que as pessoas falam que o alemão é frio? Eles confundem individualidade, foco e disciplina com frieza. Porque a pessoa ela é mais recolhida, não quer dizer que ela é fria. A pessoa mais maravilhosa que eu tive na minha vida foi um alemão. E um alemão dos tempos das antigas. Na realidade, a pessoa que eu menciono do início até o início, do fim do meu livro. Então, assim, eu desminto essa questão de falar que o alemão é racista com cor de pele e desminto essa coisa de falar que alemãos são todos frios. Não é verdade. Eu tive 2 casos na justiça por causa de agressão, de falar de cor de pele, coisa de estrangeiro. Ganhei assim que eu fiquei com pena das pessoas. A justiça da Alemanha ela prevalece para isso. Então, isso é um mito. Eles não são frios, eles são diferentes de nós. Eles não são frios. Entendeu? Eles Tudo bem, lógico, não são o clima, emocionais. gente, o Eles são clima. pragmáticos e não muito emocionais como nós. Que você sabe agir na emoção não é inteligente muitas vezes. Então a gente é muito emocional. Então, se tem uma briga de uma brasileira com um alemão, normalmente ele vai ficar focado na questão e ela na emoção. Que não tem que julgar. O que tem que acontecer numa coisa? Um dá a mão para o outro e acolher o outro, porque somos diferentes. Então, se você decide ficar com uma pessoa de uma outra cultura, você diz qual é o erro que a brasileira faz. Primeiro, ela quer sair do Brasil, tá aí no aplicativo e fica aí mandando mensagem. Tem mulheres que mandam mensagem para os homens em português ou em espanhol. Espera que os homens traduzam até hoje, tá? Até hoje, eu já vi casos assim. Aí vem e acha que vai viver o E Brasil no manda foto, exterior. Não e funciona. manda foto mostrando o corpo, né? Eu tenho alergia de mulher que manda nudes para homem, porque isso é a coisa pior que pode fazer. Sabe por quê? Porque não é nada novo. A mulher que não manda nudes, ela é diferenciada, porque na época de pandemia, universitárias alemãs ganharam dinheiro mandando foto, vendendo foto por 10 euros de calcinha e sutiã. Aí vem você, brasileira, acha corpão, bundão, carão, vou mandar uma foto nudes, o gringo vai casar comigo. Vai nada, gente. O que mais tem é mulher que faz Não, isso. exatamente, gente. E aí, outro dia, eu vi até uma amiga me mostrou, eu ri pra caramba. Aí ela falou assim que ela conhecia um cara no aplicativo e ele falou assim para ela, assim, ele falou, a única coisa que eu peço é que você não tenha mais do que 5 erros de escrita em 6 palavras. Ou seja, ridículo, né? É, claro. Ridículo mesmo. Ridículo. Elas mandam nude, mandam coisas com erro, se oferecendo. Agora, a tua experiência, eu vejo muita gente, aliás, eu vejo, né, porque eu lido com isso todos os dias nas notícias, né? Mulheres caindo em golpes dos aplicativos, que compra gato por lebre, homem que toma dinheiro, homem que mente. Ah, teve até recentemente, né? Recentemente, ano passado, na Netflix, o cara, né? O impostor. Você viu, né? O documentário do cara lá que enganava todo mundo nos jatinhos e tal. Você acha que as mulheres que conhecem os gringos pelos aplicativos, qual é o cuidado que ela tem que ter antes de mergulhar?
Primeiro, eu acho, o meu trabalho hoje, 90% é acompanhar pessoas em aplicativos de namoro. Acompanhar no aplicativo? Sim, Como eu tenho assim? vários. Porque se você entra no aplicativo, você vê pessoas lá que tem todo o perfil para dar um match e ter um relacionamento bacana. Aí se você entra lá, você já vê a foto. Desastre. O que a pessoa escreve? Terror. E nunca funciona. Igual um homem de 60 anos que coloca: eu moro em Monaco, tenho casa em Palm Beach e não sei o que na onde. E fica postando foto de jatinho particular. O que você acha que ele vai atrair com isso? Aí você vai Assusta, lá né? e olha as As- mulheres que curtem. Brasileira de 19, é Assusta. russa de 22. O que ele quer com uma mulher dessa se ele descreveu o que quer uma mulher a partir de 45 anos? Mas é porque está errado. Ele está ali ostentando e está admirado que não encontra uma mulher de verdade. Então, o meu trabalho é dentro de aplicativo 90% para acompanhar essas pessoas e funciona muito bem. Primeiro, o que as pessoas se desesperam, já vai trocando o WhatsApp, contato. Eu jamais faria isso. Eu acho que para você Ah, sair do aplicativo, não dá o contato? Mas por quê? menina, como que você vai dar o contato? Se você tem 10 matches no dia e todo mundo te pede o número do seu WhatsApp, você já vai Ah, dar? 10 por dia você fica louca, né? Não, mas match dá e a pessoa começa a conversar com você. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ter, sei lá, um nível de conversa um pouco mais aquecido para ir para o WhatsApp. Muitas dão e-mail. E os golpes acontecem através disso. Agora, você me perdoe, nos dias de hoje, com tanta informação, ainda ter mulher que tem, passa por golpe de homem pegar dinheiro dela, eu não tenho dó de uma mulher dessa, porque tem tanta Ah, informação. nem eu. A outra que deu dinheiro pro Brad Pitt. Ah, vai te catar, Não, né? e a brasileira é a senhorinha que estava com um relacionamento afetivo com o Musk. É, com o Elon Musk, exatamente. Ai, Imagina o Elon Musk pedindo dinheiro, sabe? Então não dá. Aí já são coisas loucas. Mas, vamos deixar esses casos loucos de Brad Pitt para lá, por exemplo, eu tenho muitas que me procuram, e uma me contou, foi uma coisa muito louca. Primeiro que eu não entendo, gente, como é que fica 2 anos cozinhando galo na internet? No online? 2 anos? Menos, né? Menos. Eu não digo 2 dias, mas 2 anos. não, Que é muitas isso? fazem isso, muitas, muitas. Eu tenho um caso de uma brasileira de Salvador que ficou noiva, por Deus do céu, pelos meus filhos, 9 anos com um italiano. Nunca viu italiano. A família falava, todo mundo falava, ela brigava com todo mundo. Depois de 9 anos, ele terminou o relacionamento com ela e nunca conheceu. 9 anos. Bom, então ela saiu no lucro, porque essa daí que ficou 2 anos, ele pegou, comprou o anel, mandou, falou para ela: olha, marca o casamento, eu vou para o Brasil para casar com você, mas eu não quero ir agora, eu quero comprar uma casa antes para gente, que eu quero que você venha morar comigo. Piriri, pororó, porori, pororó. Tatati, tatatá, ela, tudo bem, ai, que homem levando a sério, sai de casa, não nada, só ali com o cara. Aí ela, olha, também quero ajudar a comprar casa. Começou a dar depositinho. Ela começou a ajudar a comprar a casa. E aí ela foi esperando. E aí esse casamento que ela marcou, ele nunca veio. Que isso? Não, tem histórias assim que você fala, gente, nem o Valcir Carrasco não escreve um enredo desse. Porque é muita loucura a carência das mulheres, né? Então, quais são as dicas práticas que você dá? Tinder, por exemplo, eu tenho super, você falou Tinder. Eu que não estou no aplicativo, eu tenho um super preconceito desse Tinder. Porque me parece que isso aí virou uma bagaceira, estou errada? É, de fato, no Tinder, para você entrar encontrar um relacionamento mais sério, é mais desafiador porque realmente virou muita bagunça. E a maioria dos golpes que eu conheço veio do Tinder. Porém, eu conheço também relacionamentos que super deram certo no Tinder. Então, Mas toda regra tem uma talvez de uma exceção. época anterior, né? Já tem um tempinho, sim. Eu acho que a pessoa deve investir num aplicativo um pouco mais sério. Por exemplo, no Tinder. Eu estou dentro do Tinder porque é o meu trabalho estar dentro do Tinder. Converso com várias pessoas, aderi vários clientes do Tinder. Eu tenho uns 3 clientes do Tinder, do Lux, que eu conheci no Lux, e que estão aí em Mabeia. Nunca um homem falou comigo de uma forma obscena de forma nenhuma. Porque assim, eu estou ali, descrevi o meu perfil, que eu estou ali para conhecer novos amigos, eu não posso falar, eu sou matchmaker, eu estou aqui atrás de cliente, né? Porque senão o próprio aplicativo vai me Vai te banir. banir. Mas as pessoas, olha, tá falando que tá buscando, as pessoas nem lê também, às vezes, que você escreve,
entra em contato comigo. Então, eu acho que no Lux a baixaria é muito menor. Eu Mas esse nunca Lux é ouvi de uma mais para os mulher. Estados Unidos, né? Não, o Lux é internacional. Porém, no Lux para o brasileiro é realmente muito caro, né? É, Esse é o problema. é muito Porém, caro. tem. É. O Lux, um mês. Se você entrar um mês no Lux, é 99 euros. É Vai dar quase. R$ 600, né? Sim, tem muitos brasileiros ali, tá? Mas tem a versão gratuita que já ajuda bastante. Mas se você quer encontrar um homem de valor, você também tem que investir, não é É o isso? que eu digo. Caro é o que não vale a pena. Mas realmente, Márcia, tem mulheres que não têm condições de fazer esse investimento. Mas tem a versão gratuita, que é limitada, mas não é impossível. Entendeu? Eu conheço aqui vários casos de mulheres que tiveram matches maravilhosos em vários aplicativos sem a versão gratuita. Então, a pessoa, primeiro, ela não pode colocar. Se você quer se relacionar com uma pessoa do exterior, o único caminho, se você não mora no Rio de Janeiro, em um São Paulo ou no Nordeste, ou aonde que seja onde tem turista, é no aplicativo. Mesmo você morando em regiões turísticas, é desafiador, porque os homens não são idiotas. E um homem que sai da Alemanha para ir para o Brasil, ele sabe que vai cair um monte de brasileiro aos pés dele. O homem já chega lá com cheiro de alecrim. Então é desafiador, não é impossível. Eu continuo achando, eu tenho uma agência, só que a minha agência fechou para novos membros. Eu só conecto pessoas que eu conheço. Agora eu tenho cliente em Mabeira, se ele me conecta com um amigo dele, que me conecta com a amiga, aquela coisa, eu faço, ajudo na conexão, entendeu? Mas tem que ser no aplicativo. Então, se a pessoa tem Então, condições de fazer qual que uma você economia, recomenda? Tinder o não, Lux, Lux e quais outros? o Lux, OK Cupidos, tem muitos casos de sucesso também dentro do OK É Cupido, também é uma versão bonito gratuita. também? Esse aí eu nunca nem ouvi falar. OK Cupido não é o Lux, porém, ali a versão paga, você pode filtrar bastante, entendeu? Então, eu acho, por exemplo, se uma pessoa é focada no alemão, aqui na Alemanha tem o Parship, que é um aplicativo de namoro, mas para o alemão ali, claro que tem estrangeiro ali dentro, e não é tão caro. E aí a pessoa pode focar mais no alemão, que é algo mais exclusivo, é restrito. Essa ideia a maioria das pessoas não tem, só quer esses aplicativos internacionais. Por exemplo, alguém que quer se relacionar com americanos. É o Millionaire Match. Ali 99% das pessoas são americanos. Ah, tá. O preço é mais ou menos que o Lux, tem a versão gratuita, mas é muito limitado, o Millionaire Match. E ser um bom estrategista. Agora, eu vou te falar uma coisa com sinceridade. Você pode estar num lugar, na Beia, você pode estar em Dubai, você pode estar em Flórida, em lugar que for. Eu acho que a pessoa, primeiramente, tem que trabalhar a própria energia, saber o que ela quer, por que que ela quer se relacionar com o estrangeiro. E trabalhar tão interiormente que ela não vai se sentir limitada porque o aplicativo é caro, porque a oportunidade ela vai aparecer na vida da pessoa. Gente, eu conheço uma mulher que veio organizar estudos aí, eu acho que na Irlanda, nunca baixou um aplicativo. Abaixou o Tinder. No mesmo dia, ela deu um match com um suíço milionário. 2 meses depois, ela estava na Suíça, está casada, uma vida de rainha. Claro que não é o amor da vida dela. E o cara é bonito, tá? Então, assim, eu acho que você atrai situações na vida. Me perdoa que eu sou uma pessoa muito focada na espiritualidade. Então, aqui eu tenho casos de altos e baixos. E os baixos que eu tive, eu assumo totalmente a minha responsabilidade de ter permitido essas pessoas entrar na minha vida, por ter atraído essas pessoas. Porque assim, um cara canalha, ele te dá sinais. Não me diga que a pessoa não te dá sinais no início, dá. Mas a gente coloca aquele óculos cor-de-rosa e não quer enxergar a realidade. Não quer, não quer. As pessoas acreditam no que a pessoa fala e não no que faz. É. E não observe. E outra coisa, uma dica extremamente importante para quem se relaciona em aplicativo de namoro à distância. Se chegou o ponto da pessoa querer te visitar onde você está, que seja no Brasil ou qualquer lugar, ou você aí deu na louca que vai visitar a pessoa, eu não indico. Eu acho que o homem que tem que se mover, a menos que a mulher fale inglês perfeito, tem condições financeiras para se bancar, eu jamais sairia do Brasil para vir atrás de um gringo que eu não conheço para ir para a casa dele. Nunca eu faria isso. É muito arriscado, tá? Principalmente sem falar o inglês e qualquer Não, e idioma esse que seja. negócio agora de tráfico de gente virou Ah, então moda. uma confusão. Então, o que eu digo, a pessoa tem que exigir desses homens que conhecem aplicativo à distância antecedentes criminais. Eu nunca dei mentoria para um homem, só se for para, mesmo que seja só para coach, sem exigir. Sabe por quê? Porque a primeira mulher que ele vai ter contato vai ser comigo.
Eu não vou perder tempo com um homem que eu sei que tem passagem na polícia. Vai te salvar? Não necessariamente, porque tem muitos homens que são narcisistas, patológicos, não tem passagem na polícia e pode fazer horrores. Porém, Acaba no com caso você. dessa É pior do que brasileira, às vezes tem homem que faz mais mal para você do que se te desse um tiro. sim, porém, no caso dessa brasileira que eu te contei, desse caso aí, desse cara envolvido com droga, se ela tivesse feito isso, ela saberia que ele era sujo e por causa de droga. E tem muitos outros casos também. Então, assim, antecedente criminal. Ah, mas isso vai complicar. Vai complicar. Eu não estou falando para a pessoa entrar no aplicativo e já começar a falar, exigir. Mas se o homem, eu vou no Brasil, Oi, boa tudo bem. tarde, tudo bem, como é que tá? Tudo bem. Me passa seus antecedentes. Não, isso não. Mas se o cara fala, ok, eu vou no Brasil para te conhecer. Conheça o cara, sinta o cheiro do cara e vê se é algo para você. Então, Se porque tem essa coisa importante também, que é a coisa física, sim, né? Porque às vezes agora, a pessoa se ilude e vai e cria castelos e não sei o quê. E aí, quando chega perto, ou a pessoa cheira mal, horrível. eu morro de medo de cheiro. Eu penso muito em cheiro. Ou a pessoa cheira mal, ou a química, não sei, né? A pessoa não É, é limpa. é. Pois é. Acontece muito isso? Claro, né? Eu já fiz vídeo sobre isso, né? Porque as pessoas, nós crescemos no Brasil acreditando que os alemães são pessoas que não são muito higiênicas. E aí tem muita verdade, tá? Infelizmente eu tenho que confirmar isso. Tem muita verdade aí, né? Então, Márcia, é o seguinte, a pessoa, tudo bem, o cara chegou, sentiu a química, gostou e vai adiantar. Mas Peraí, quando chega o volta aqui, momento, volta no alemão estrangeiro. Aí eu morei muito tempo em Paris, né? E aí em Paris também tem esse babado, porque, gente, vocês têm que entender uma coisa. Esses países frios, e quando teve a guerra, a cultura da economia da água, não tem aquecimento, eles não desenvolveram o hábito de quem está a 40 graus. Desculpa, eu tô caindo assim por causa da cirurgia. Ai, é que eu não tenho mais posição para ficar aqui. Aí, eles não têm o hábito de quem está a 40 graus o dia inteiro suando, pega a água da mangueira, cara. Tem que entender isso. E a água custa muito caro. Então é tudo uma questão cultural é, mesmo. Agora, como é que a mulher, os franceses, eu tinha um amigo brasileiro que ele falava assim para mim em Paris: "Ai, Marcia", eu falo assim para ela: "Eu adoro transar na banheira". Ele falou: "Porque é o único jeito que eu sei que a bicha vai estar limpa". Agora, como é que faz? Como é que a mulher contorna esse quesito higiene aí na Alemanha? olha, eu acho que não é muito erótico, dependendo da situação e de como isso acontece essa primeira vez, você mandar a pessoa tomar um banho. E também é um teste maravilhoso se você ali, a pessoa está arrumadinha, cheirosinha, você saiu para jantar, para tomar um drink, e se a pessoa tira a roupa, você já sente um cheiro, você sabe que a pessoa vive daquele jeito. Claro, tive casos, muitos casos, que relacionamentos terminados de brasileiros com alemão por causa disso. Teve uma que veio me falar assim, uma coisa aqui, coitada. Estava vivendo com o cara que falava e não fazia. A pior coisa para ela era que ele ia fazer o número 2 depois que ele ia fazer sexo. Ela falou assim: eu não aguentei, separou. Não tem jeito, você não muda o homem desse. Você não muda, porque assim, no Mas início, quando você está aqui no ela não tem ficante, coragem de falar. falava. Falava, brigava até com ele, mas é o hábito da pessoa, por isso que a convivência é muito importante. A mulher chega, já quer casar e não convive com a pessoa antes, gente, você vai casar com uma pessoa que você não sabe. São coisas que parecem pequenas, mas Deus me livre, Nossa, eu não no dia a dia suportaria. isso é um inferno. Inferno mesmo, porque a gente, assim, eu conheço a cultura brasileira muito higiênica. Eu, desde criancinha, sempre Nossa, vi no minha mãe Brasil a gente lava, as pessoas moram naquelas casinhas simples, chão de terra, lava. muito, muito. E a gente é educada, a mulher brasileira, para ir no ginecologista, passar um creme no corpo, tomar banho, tá depiladinha. A gente não é educada para sexo, a gente é educada para higiene, entendeu? Então, assim, é uma barreira muito grande, tá? Porque muitos são assim, de fato. E no início não é. Não é assim, mas com o dia a dia fica. Por isso que eu acho primordial a No pessoa. início eles mudam um pouco para. Claro, todo mundo veste uma máscara. Quem não coloca a máscara mais bonita quando está no início do relacionamento? Todo ser Bom, mas humano. então eles sabem que não é legal ser assim, né? Sabe, gente?
mas assim, se o homem, que é uma pessoa que não gosta de tomar banho, e a mulher que é histérica e dá de santinho, todos os dois estão com máscara. Então, assim, ninguém, todo mundo é pecador, todo mundo chega no relacionamento com a melhor cara possível. E esses defeitinhos, a realidade da pessoa, a máscara vai caindo com o tempo. Aí você tem que ver, dá ou não dá. Por isso que eu não sou a favor de se casar correndo. Tem outras maneiras de viver, por exemplo, na Alemanha, legalmente, sem se casar. Gente, vai fazer um curso de alemão, vai conhecer a pessoa primeiro, antes de A assinar questão qualquer da documento. imigração na Alemanha, ela é muito Não. dura? Não é muito dura. Porém, assim, se você, independente, quiser aprender o alemão, você pode vir, que você consegue se vir. Só que você vai ter que se bancar. Isso não é barato. Mas digamos aqui que é o meu nicho, relacionamento intercultural, é maravilhoso. A pessoa conhece a pessoa um pouco, viaja, conhece o país, vai aquela troca para lá e para cá, e depois vem para a Alemanha, pede um visto para estudar, não se casa com a pessoa, dá tempo ao tempo para se conhecerem, É. aprende o idioma, que é muito importante, aí decide. Mas o que eu vejo, sabe o que é? As mulheres desesperadas, Márcia, querendo pressionar para casar muito para segurar o gringo. Gente, mas, Aí tá, se mas ferra. então me explica. O que essas mulheres têm na cabeça que acha que o casamento é a solução? Porque, na minha opinião, o filme termina quando casa. Não, o filme devia começar quando casa. É questão da segurança para ficar no país, entendeu? Elas ficam com medo, se não casar e pode não dar certo, eu vou ter que voltar para o Brasil. Então, por isso que eu volto aqui o que eu falei no início. A intenção da pessoa se relacionar com uma outra pessoa é para ficar no país ou porque você realmente quer um relacionamento afetivo com o E para estrangeiro? que Eu vai tenho. ficar no país se nem conhece o país, sabe se vai gostar? Já começa aí. Eu quero um alemão para minha vida. O que você sabe da Alemanha? Não conheço a Alemanha, como eu vou saber? Entra na internet e pesquisa. As mulheres estão falando, gente, eu já fiz. Se você for no meu canal no YouTube, tem mais de 600 vídeos que eu falo coisas simples, mas que são coisas importantes. Tá falando com um cara Peraí, de uma só um cidade minutinho, só um X. minutinho. Aqui, quem que foi? Quem que falou casamento aqui é roubada? É a Rosa. Por que, Rosa? Casamento aqui onde? Onde? Você está falando aí onde? A Europa? De onde você está? E por que é roubada? Fala. Pode falar, desculpa. Continua, Vivian, desculpa. Espero Então, ela responder aqui. então assim, ela. Eu perdi o fio da meada. Aí ela pegou a pessoa. Aí perdi totalmente o fio da meada. Então Nós estávamos falando da mulher que chegou, já queria casar, porque quer ficar na Alemanha. fica na Alemanha. E isso é uma roubada muito grande, porque a pessoa quer se assegurar no país. E morre de medo de isso não dar certo. E não assegurou o casamento e vai ter que voltar para o Brasil. Mas não é assim, na força e na pressão, que as coisas têm que fluir. Porque a perdedora pode ser a mulher. E assinam tudo, Márcia, sem saber de nada, de lei, de nada. Eu já vi mulher brasileira se casar com o alemão no Brasil, morar no Brasil, não saber nada da vida dele no alemão, da vida dele na Alemanha. No final, ela ter que dividir o patrimônio dela do Brasil com ele depois de 2 anos. E ainda ficar com o filho que ele pode tomar. Não, no caso no Brasil é difícil ele tomar um filho da pessoa, porque esse Não, estou casamento falando aqui na ocorre. Europa, ainda é capaz dele ficar com o filho que ele pode tomar dela, porque aqui, para tirar o filho do país, olha, mulherada, Não tira. antes de você engravidar, faz assim, ó. Se tivermos um filho na separação, eu tenho direito à guarda do meu filho, porque você, para tirar o filho do país depois, não. Não, o que Não a tira. Rosa está falando é a ilusão dessas mulheres que acham que vai casar e vai ter o passaporte e vai ser livre. Não, porque de repente esse passaporte, essa aliança, vai ser um cativeiro para a mulher, porque ela não fala o idioma, totalmente, não estou falando de todos os casos, Claro. né? Totalmente dependente do homem, não conhece a cultura, não conhece nada. Ô, Márcia, eu conheço casos de mulheres, depois de 20 anos de Alemanha, não sabem abrir uma correspondência sem a ajuda do homem. Eu conheço casos de casais que cresceram junto na Alemanha, brasileiros e alemães, que se conheceram jovens. É um médico, até por ser um cirurgião que eu conheci, casado com uma brasileira, e ele reclamava muito comigo. Eu cresci, eu tô assim, um homem, nossa, ele se tornou um super médico na Alemanha, e a mulher, a vida dela era só panelinha brasileira, só amizade brasileira, a mulher não abria a boca. E ele, então, no patamar que ele estava em festas de sociedade, e tinha vergonha de apresentar a mulher, porque ela, mãe dos filhos, já pré-adolescentes, não conseguia se comunicar com as pessoas.
Isso foi um gatilho para esse casamento acabar e é compreensível. Poxa, a Sim, sim. pessoa tem Olha, e vou dinheiro. falar mais uma coisa, ó. Eu, em Portugal, tive 2 ou 3 casos, ou mais até, que me procuraram, pedindo a minha ajuda. Olha, mulherada, abre o teu olho, viu? Antes de abrir a perna, abre o olho. Que casaram com os boys, ficaram lá vivendo em Portugal. Opa, uma vida maravilhosa na quinta, com os empregados e tudo. Quando ele encontrou outra, ela saiu sem ter o que comer. É, Sabe, às vezes a mulher está vivendo no castelo com o cara, mas o castelo é do cara, ela não guarda nada, ela não economiza nada, ela não pensa nela, ela pensa que aquilo vai durar para sempre. sim. É, tem muitos casos assim muito dramáticos que acontece isso, não só com brasileiras, que a mulher tem a boa sorte de encontrar um homem provedor e um homem, né, que tem dinheiro, Mas e tem o que elas fazem? homem É provedor, não é bolsa do isso? Louis Vuitton, é viagem cara, é futilidade, Mas na não estuda, não Europa, aprende. agora um mito na Europa, que todo mundo fala assim, na Europa não tem homem provedor, porque as mulheres são independentes, querem dividir a conta. Por exemplo, as suecas e tal. Tem homem provedor na Europa? Olha, eu faço vídeos aqui para alemães e muita mulher vem falar que alemão é pão duro, que a mulher... Eu te juro pela vida dos meus filhos. Tem 31 anos que eu estou na Alemanha. Eu estou no segundo casamento e tive mais de 2 namorados. Eu nunca tive um homem e nem um amigo que exigisse de mim que eu pagasse a metade da conta. E eu não aceitaria. E outra coisa, nenhum dos homens que eu tive do meu lado, meu marido, nunca deixou uma amiga minha em nossa companhia pagar uma conta. Então, é o que eu te falo. Quem faz o homem é a mulher e você atrai aquilo que você quer. Você quer um homem miserável? Ah, não, que eu fico com vergonha de ele achar que eu sou interesseira. Falsa modéstia. Porque a mulher que fala assim, ela é interesseira, ela quer um homem provedor. Ah, ok. Ah, não, na Suécia a mulher tudo divide, que na Alemanha também. Ok, por que, que ele não vai se envolver com uma sueca? Por que, que ele quer você como brasileira? Então ensina para ele, olha, meu querido, no Brasil os homens são provedores, tá? Mesmo que não for, fale. A sueca divide, mas eu não sou de dividir. Eu posso até trabalhar, mas é meu dinheiro, o seu dinheiro é nosso Claro, dinheiro. claro. Então, se não Trabalha, tem funcionar, que fica trabalhar. nula. Tem que trabalhar, você tem que ter alguma coisa sua, tua Claro, segurança. Mas as mas contas da seu casa, quem paga é ele. homem. Agora, me diz uma coisa, Vivian. E aqui, já que eles não gostam muito Nha, nha, nha. de pimba, eles traem, então eles não traem, né? Trai. Eu já levei chifre alemão, mas também já dei, tá? Aí uma Trai vez sim. por ano ainda dá tempo de fazer com a outra? Depende da situação. Traidores, mas, tipo assim, se você é casada com o alemão, ele te trai com uma outra e tá no auge da paixão, pode crer que aquilo não vai durar muito, porque aquilo ali é uma dopamina. Se pro brasileiro dura 3 meses, pro alemão vai durar um mês. Porque não liga. Agora, no caso desse médico cirurgião, ele traía muito a mulher dele. Aí ele largou a mulher para ficar com o alemão. Isso para mim foi bastante perverso, né? Porque normalmente é o contrário. Mas por quê? Porque ele queria ter uma mulher para apresentar na sociedade, mas também não ficou com a mulher, não. Então, assim, é muito complexo, muito complicado. Então, mulheres, então, relacionamento em aplicativo, por favor. Chegou o ponto de o cara te conhecer pessoalmente. Você quer conhecer o cara e ir para o país dele? Não vá sem exigir uma certidão de antecedente. Na Alemanha, você não falsifica isso. Em outros países, eu não sei, tá? Não faça isso não, porque isso é o mínimo. Porque e outra coisa, sair do Brasil para visitar um gringo, conhecer alguém no exterior, deixa o endereço da pessoa, a cópia do documento dele, pelo amor de E Deus, não avisa corra tua risco. amiga onde você está e Não, fala joga, assim, ó, chega na casa do homem, e manda o PIN. fotografa, ó, E chega na casa do homem, manda o PIN de onde você está pelo WhatsApp. localização. E ele tem que saber que você fez isso, porque a gente, hoje em dia, gente, eu estou tão chocada com as coisas que têm acontecido no mundo, feminicídio, essa agressão contra mulheres, que assim, tem aparecido muitos casos assim para mim, que só tem uma maneira de se proteger, primeiramente, na minha opinião, orando muito e vigiando. Trabalha a sua energia, se conecta com uma força divina. Não estou falando de religião, mas a pessoa que é cética e acha que a vida é só isso que você está vendo, ela vai sofrer muito e vai atrair coisas ruins na vida dela. Porque, assim, por favor, eu estou aqui provando aonde que tem a minha autoridade. E aqui tem histórias que eu assumo total responsabilidade, que o homem me deu sinal que ele não valia nem a cueca dele, Ah, mas eu entrei de cabeça. mas isso, você aí você escreveu a sua história. Eu não escrevi a Mas minha história, muitas pessoas veem os mas sinais e não querem enxergar. eu tenho livros publicados sobre relacionamentos, né? Como especialista em relacionamento, eu falo, gente,
O homem, ele avisa desde o primeiro encontro quem ele é. Só que a É, pessoa não vê o homem, ela vê a fantasia. Ela vê a ilusão, ela vê o que ela a quer ver. carência dela, né? A carência dela. Entendeu? Olha, o nosso papo tá ótimo, mas temos que apagar, porque vai cair a live. E o bom senso manda eu voltar para minha cama já. E eu já estou aqui suando, estou de férias, agora vou fazer um spa. Escuta, Muita. a Rosa está na Espanha. Ô, Rosa, você é casada com espanhol? É, me conta. Agora, eu vou falar, gente, violência doméstica em Portugal é número um. É sério? Nossa, eu tenho alergia de português. Deus me perdoe, me desculpa, tá? Para mim não daria. Olha, os portugueses são bonitos e tal, mas eu vou te falar, ali é o país da violência doméstica, viu? Aqui na Espanha não está muito longe, não, mas bem menos que Portugal. Eu É, mas acho. as espanholas me falam que tem muito isso na Espanha também, que eles são muito agressivos. É. Agora, gente, lá em Portugal é número um, violência doméstica. Para Nossa, mim, o pior do que a violência doméstica, pior, é a violência verbal, a tóxica. é, Porque essa você não pode nem denunciar, porque é, você que passa por louca, verdade, não é? verdade. É, eu Vivian, meu amor, concordo. muito Eu obrigada. te agradeço Desculpa, mas eu realmente. pela. Eu não consigo mais. Gente, ó, quem não assistiu a live não fica tranquila, eu vou postar depois, mais tarde, tá bom? Um beijo para vocês. Para vocês Fiquem. também. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. Um tchau. abraço. Boa Beijão. sorte. Tchau.